Olá, queridos irmãos, vamos para mais um estudo da Palavra do Senhor, Ruth e Boaz, né? Ainda estamos vendo essas duas mulheres maravilhosas aqui que Deus deixou, Ruth e Esther, e hoje é Ruth e Boaz. Vamos entender na Bíblia, amém? Dá um like, compartilha, né, nos estudos da Palavra de Deus, para nós ir avançando, né? E assim mostrando às pessoas o quanto Deus é importante e quanto a história de Deus é importante para a nossa vida, o que ela nos ajuda. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, o maná e o pão de cada dia. Amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que seja estendida a tua poderosa mão sobre mim e meus irmãos, derrama o Espírito Santo sobre nós e que o Espírito Santo venha nos ajudar nesse momento a entender tuas santas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Ruth e Boaz. Amados, continuando a história de Ruth, Noemi, né, pediu que o seu nome fosse mudado. Tá? Noemi pediu que seu nome fosse mudado, né? Para Mara. Mara significa amargura, né? Coisa amarga, né? Por causa das amarguras da sua vida, o que ela tinha acontecido com ela, né? Com Ruth, com Noemi, né? Perdeu o marido e na sequência perdeu os 2 filhos. Ficou com as suas 2 noras, né? Amados, Ruth capítulo 1, você pode ler aí o versículo 20, está escrito assim, ó, Ruth capítulo 1, versículo 20. Porém, ela lhe dizia: não me chamais Noemi, chamais-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, você já sentiu assim na pele um sofrimento, tá? E amargura dessa vida que nós vivemos? Porque nessa vida que nós vivemos numa amargura, tá? Com doenças, né? Muito sofrimento, né? Existe doença, existe mortes, né? Existem separações, famílias desgarradas, uma da outra, filhos. Então, amados, todos nós sofremos aqui. Mas assim como Deus cuidou de Noemi e de Ruth, Deus também tem os olhos voltados para você e para mim, viu, querido irmão? Para o seu povo. Não estamos abandonados aqui. Tá? Então, assim, Deus também tem os olhos dele voltados para você, né? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus, ele falou. Nosso relacionamento com o Criador foi danificado pelo pecado, tá? Levando nós, né, à pobreza espiritual. Nossas perspectivas são sombrias, né? Passando a vida colhendo as espigas que sobraram, assim como falam em Ruth capítulo 2, versículo 16. Então, no versículo 16 fala assim, ó: disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me obrigues, né? Ruth capítulo 2, versículo 16. Estou lendo 1, mas é Ruth 2,16.
Ela fala assim: tirarei também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as põe e não a repreendais. Então, queridos, todos os olhos de Deus estão voltados para nós também, e nosso relacionamento com o Criador, né, foi danificado pelo pecado. Aqui, Ruth, capítulo 2, versículo 16, assim que ela estava colhendo o que caía do chão ali, ela estava colhendo isso que caía do chão, tá? Quando você continua lendo, né, o capítulo todo. Então, ela colhia o que caía no chão, Deus não desamparou ela, de jeito nenhum. Deus não desamparou Noemi e Ruth. Deus também não abandona, meus amados, meus irmãos, não abandona você. Mas, olha bem, comparando com a abundância e fartura que tinha lá no jardim do Éden, lembra? Deus falou que pode comer de todos os frutos. Era abundância, que não acabava mais. Comparando, né, a abundância que existia lá no jardim do Éden, nós poderíamos dizer que hoje estamos vivendo dos restos, dos restos de alegria, dos restos que podem ser encontrados em um mundo destruído pelo pecado. Podemos estar catando o resto também, que nem ela, né, no chão. Pela essa destruição que aconteceu após o pecado. Mas, tudo muda, viu? Quando fazemos uma descoberta, surpreendentemente, Deus não se esqueceu de você. Tudo pode mudar. É isso aí. Tudo muda. A sua fé tem que ser constante. Ruth, capítulo 2, versículo 5, fala bem assim, ó. Vamos voltar lá para Ruth, capítulo 2, versículo 5. Ó. Versículo 5 à frente, ele fala assim, ó. Depois perguntou Boaz ao servo, encarregados dos seguidores de quem é esta moça. Boaz era parente de Noemi, parente do marido de Noemi, e era um fazendeiro, e deu serviço para Ruth. Então ele perguntou, Boaz, ao serviço, né, e o encarregado, né, dos secadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os secadores. Assim ela veio, né, desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco que esteve na choça, né? Então ela catava o que caía no chão ali. Então Boaz, meu querido irmão, então diz Boaz a Ruth, ouve-me, filha minha, não vos colhei em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Então Boaz falou, daqui você não sai, você não precisa ir para outro lugar. Fica aqui comigo, trabalhando aqui. E ele falou, estarás atenta ao campo, que se gerem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Então ele falou, ele protegeu elas. Não quero que toque nela. Né? Quando tiveres sede, vai às vasilhas
e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favorece e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Ela disse para ele, para Boaz. Respondeu Boaz, ele disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que de antes não conhecias. O Senhor, retribua o teu feito, e seja, cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas as asas viestes buscar refúgio. Disse ela: Tu me favorece muito, Senhor meu. E ela disse: Tu me favorece muito, Senhor meu, pois me consolaste, falastes ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Chega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos secadores e lhe deu grão tostado de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Sobrou. Você, quando chega no verso 20, então Noemi, Noemi, ela falou para Ruth, que esse homem era muito bom, e disse que era parente do marido dela, tá? Verso 18, verso 17, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que lhe apanhara, e foi quase, a ênfase de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra, o que havia apanhado. A sua sogra viu o que ela tinha feito. Também o que lhe sobrejara, depois que sobrou, de farta-se, tirou e deu à sua sogra. Ela alimentou a sogra. Ela não largou da sogra, Ruth. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth lhe contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome desse senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. A sua sogra, então, Noemi, disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso, parente, chegado, e um dentre nossos resgatadores. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Resgatadores. Não esquece dessa palavra, tá? Continuou Ruth, a moabita também ainda me disse: Como os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tem, toda a colheita, Disse Noemi, a sua nora, Ruth: Bom será, filha minha, que sai com as servas dele, para que no outro campo não te amoleste. Então Noemi ficou feliz, a sogra falou: Bom é você estar com ele mesmo, que te protege, toma conta de você,
e você não precisa ir para outro campo para que não te amoleste, que não abuse de você. Tá? Versículo, né? Nós já passamos até do versículo 20. Queridos, veja que Noemi não poderia tomar posse da terra do seu marido. Por quê? Né? Elimeleque, o marido dela que morreu, que tinha morrido, né? E obter, né, assistência da família do seu marido. Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo do seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Então era isso que ela esperava, né? Noemi. Deus fez provisão em Israel, meu irmão, sabia? Para que indivíduos, né, reivindicassem sua herança na terra, tá? Na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Boaz não era apenas um fazendeiro gentil, ele era um parente de Elimeleque, que poderia, né, redimir a terra, de acordo com o que era antes. Se alguém do seu povo empobrecer, disse Deus, isso foi Deus que disse, e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, que é da família, seu parente, né? E resgatará o que esse é seu irmão e vendeu. Isso está em Levítico, né, meu irmão? Você pode ver, Levítico capítulo 25, tá? Versículo 25 também, tá? Quando alguém tinha que vender a sua propriedade por pobreza ou por necessidade financeira, essa terra poderia ser resgatada por um parente mais próximo. Foi o que aconteceu com Boaz. Então, a pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Era assim que ia acontecer, foi assim que aconteceu. Queridos, Jesus usou um título, muito tempo, Jesus usou um título, né? Em Mateus, em João, né? Em Marcos, Jesus usou muitos títulos aqui, ó, né? Que título? Preferido que Jesus preferia falar esse título, que ele sempre usava, que era filho do homem. Jesus usava sempre essa expressão, que mostra, né, o seu parentesco com você e comigo. Jesus dizia que era filho do homem, mostrando que ele era um parentesco mais próximo de nós. Ou seja, lembra da palavra resgatador? Jesus está querendo dizer, eu sou seu resgatador. Eu sou o parente mais próximo de vocês, meus filhos, minhas filhas. Lembra do que Noemi falou? Queridos, Jesus se considera um parente mais próximo de nós. Tá? Quando ele chama que ele é o filho do homem, que mostra o seu parentesco com você e comigo. Ele é um de nós. Jesus é um de nós. Ele é o nosso resgatador. Ele é que foi, né, simbolizado por Boaz. Boaz era um tipo de Cristo. Um resgatador. Entendeu? Então, Jesus Cristo se dirigia falando sempre isso. Que ele era filho do homem. Que era um de nós. Um resgatador nosso. Entenderam, meus queridos irmãos? Muitos pensam em Deus como alguém severo que nos deixam entre amarguras. Muitos pensam assim, né? Muitos pensam em Deus como alguém severo, né? Que nos deixará, né? Que não deixará nós entrar no céu. Isso não é verdade, tá? Tá? Entre
no céu se cumprimos, né, as exigências morais lá no céu, para nós entrar também tem que cumprir umas exigências morais, tá? Mas fará isso de uma vontade porque escapamos por pouco com base em um detalhe técnico. Então Jesus, ele tem compaixão. Deus tem compaixão dos seus filhos, ele sabe o que aconteceu. Tá? Nem é só por causa disso que nós não vamos entrar no céu. Mesmo cheio de pecado, ele dá uma oportunidade para você e para mim. Tá? Porém, queridos, a imagem de Cristo que está presente na vida de Boaz muda esse conceito. Por quê? Deus é gentil, bondoso, assim como Boaz foi para com Ruth, gentil, bondoso, tá? Deus nos vê assim como Boaz viu aquela moça colhendo junto com as outras moças e foi bondoso, misericordioso, caridoso para com Ruth. É assim que Deus é conosco. Tá entendendo? Assim como Boaz tomou Ruth para sua noiva, assim Deus nos quer como a sua noiva também. E ele morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu aos céus por nós. E é ele, meu irmão, que prometeu vir e buscar a sua noiva, tá? Sua igreja. E levar ela para ele mesmo, para onde que ele estiver, a sua noiva, a sua igreja esteja também, né? Bendito seja nosso Deus. Você vê que uma história mostra o caráter também de Jesus, mostra Jesus sempre dentro da história. Viu porque Noemi falou que ele era um resgatador? Boaz? Quem é Jesus para nós, meu irmão? Ele é o nosso resgatador. Por isso que ele falava que era um de nós, que era filho de um homem. Queridos, que história que nós podemos ficar aqui, né? Mas nós vamos aprender mais ainda sobre Ruth, tá? Porque agora, a próxima lição amanhã, Boaz, o resgatador. Agora vai falar de Boaz, o resgatador, tá? Como um título, como se fosse Jesus, o resgatador nosso. Amém? Muito bom. História bonita, né? Deus não criou a mulher, meu irmão, por criar. Ela faz parte da história de Deus. Ela faz parte da história que Deus planejou. Embora muitos não reconheçam, mas a Bíblia fala, acho que 72 vezes, o nome de mulheres dentro da Bíblia. Pronuncia o nome. Tá? Eu vou ver ainda se eu vou corrigir esse 72, eu não estou lembrado mais, mas tem muita mulher que Deus fala dentro da Bíblia. Aqui tá duas, aqui, ó, né? Ó, Ruth e Esther e Noemi. Ruth, Esther e Noemi. Vamos ver isso mais para frente, né? O que Deus quer mostrar das mulheres. Deus protege as mulheres também e ama as mulheres, meu irmão. Tá bom? Boaz, o resgatador. É amanhã de manhã. Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, aonde você estiver. Tá bom? Vamos junto, compartilha, dá um like aí. Se inscreve aí, meu irmão, no canal. Ajuda o canal a crescer aí. Tá? Para que as pessoas conheçam a vontade de Deus na sua vida, na sua família. Ele está chegando, Jesus. O nosso resgatador está vindo nos buscar. Você não está percebendo o que está acontecendo no mundo? Está desligado? Vamos junto, meu irmão. Vamos junto morar com Jesus. Ele tem um lugar preparado para nós. Amém? Até amanhã de manhã. Vamos tomar água.
A água é saúde, viu? Tenho um vício de beber água. Eu não bebia tanta água, mas hoje eu bebo bastante água, viu? Vamos lá, vamos junto. Fique com a paz do Senhor e até amanhã. Boaz, o resgatador. Vamos ver essa história de Boaz aí amanhã. Tchau, pessoal.